Um dos aspectos que eu mais gosto no Luffy é a sua simplicidade, mas isso não quer dizer que ele é vazio, pelo contrário, através dessa personagem, o Oda consegue passar inúmeras mensagens positivas e inspiradoras. A prova disso são alguns comentários que deixam aqui nos vídeos que eu faço uma análise desse personagem tão icônico. O miserável é um gênio! No vídeo de hoje nós veremos 5 dicas práticas que o Luffy nos traz de como ser uma pessoa serena e tranquila mediante ao caos. E para tal, faremos uma relação entre a filosofia oriental, filosofia ocidental, como isso se encaixa em One Piece e o melhor, como é que podemos trazer para o nosso cotidiano. No entanto, antes de continuar a chamada, eu sou o André Gussi e esse é Entreter e Conhecer. E após a vinheta, vamos ao conteúdo de hoje. Muitas vezes eu me pergunto se essas análises que eu faço aqui, relacionando One Piece, a cultura pop, filosofia ou mesmo história, são meras coincidências ou se o Eiichiro Oda é um cara versado na arte da cultura, da filosofia e tudo mais e quer trazer isso na sua obra, fazendo de One Piece uma verdadeira obra universal, pois embarca ideias do mundo inteiro e traz referências históricas de todos os povos, seja ocidentais ou orientais. E o que eu fico mais surpreendido é como é que ele consegue fazer essa salada mista, criando uma história agradável e o melhor, inspirando muita gente a agir de forma diferente ou ao menos refletir sobre alguns aspectos. Eu mesmo, desde o primeiro episódio que eu assisti de One Piece, eu consigo identificar várias referências à filosofia, história e tudo mais. No vídeo de hoje, nós veremos como é possível traçar um paralelo entre a filosofia de Luke Ferry e Sêneca com as atitudes de Luffy. Antes de tudo, é importante ressaltar que eu reconheço que boa parte do embasamento da obra é na filosofia do budismo e do shintoísmo. Porém, nós iremos limitar apenas esses dois filósofos, que não excluem essa filosofia oriental e nos ajudam a compreender um pouquinho mais da cultura universal ocidental. Primeiro, nós vamos entender como é que Luke Ferry aborda a questão para termos uma vida plena e serena, que basicamente se resume em viver o presente, não ponderando demais o passado nem o futuro. Afinal, quando você fica muito preso ao passado, você gera depressão, ou quando você fica muito preso ao futuro, gerando ansiedade. E o problema é que tem gente que consegue ficar ao mesmo tempo no passado e no futuro, tendo esses aspectos negativos e esquecendo do presente. No entanto, a solução é: foca no agora. E como dito, isso também já está presente em boa parte da filosofia budista também. Tá, mas daí você deve estar pensando, falar para viver o presente, não ponderando demais o passado nem o futuro, é fácil. E na prática, como é que nós vamos fazer? Pensando nisso, eu trouxe alguns exemplos e ensinamentos de Sêneca, que foi um filósofo grego da antiguidade, e como é que o Luffy consegue exemplificar perfeitamente esse filósofo. Vamos lá para a primeira lição? Bora! O primeiro passo é não procrastinar, ou seja, não deixar de fazer as suas tarefas agora. Se tem que ser feito, faça-o. Não deixa para o amanhã ou mesmo para outra pessoa. Se movimente e siga o seu caminho. Olha essa frase aqui de Sêneca. Certos momentos nos são tomados, outros nos são furtados e outros ainda se perdem no vento. Mas a coisa mais lamentável é perder o tempo por negligência. Se pensares bem, passamos grande parte da vida agindo mal. A maior parte sem fazer nada, ou fazendo algo diferente do que se deveria ser feito. E aqui o Luffy nos dá vários exemplos. Primeiro, ele quer ser rei dos piratas. Ele tem que fazer as suas atitudes certas. Começou treinando, depois saiu para o mar, procurando os companheiros, ou mesmo comprando as brigas certas. Ele não procrastina, ele faz o que tem que ser feito e pronto, acabou. Em certos momentos você pode ver as pessoas falando: você é louco, vai enfrentar isso, vai fazer aquele outro, como o Dressrosa, uma vez que ele compra briga com o Doflamingo para conseguir atingir Kaido, uma vez que esse foi o plano traçado pelo Law. E ele não hesita, ele não pensa duas vezes. Para nós atingirmos nosso objetivo, esse é o caminho? Vamos e faça.
não importa o quão difícil seja. Vamos que vamos! E por mais que o foco final dele é se tornar o rei dos piratas, ele não fica ali paralisado, vendo aquele gigantesco objetivo e não fazendo nada. Ele vai traçando pequenas metas no seu caminho. A mesma coisa pode acontecer em nosso cotidiano, quando nos deparamos com um objetivo muito grande, como estudar para um vestibular, fazer uma faxina geral em casa, ou mesmo grandes empreitadas no nosso emprego. É normal a gente paralisar, ficar com medo e não fazer nada. Porém, Sêneca e Luffy nos advertem. Quanto mais tempo a gente fica parado, não correndo atrás de nosso objetivo, não se preparando, pior vai ser a situação. Maior serão os nossos problemas depois. Então, mova-te e faça suas coisas. E o segundo ensinamento de Sêneca é: não se preocupe demais com o que não tem importância. Ou seja, foque naquilo que tem que ser resolvido e nos problemas mais essenciais. Mais uma vez, o Luffy aqui é um exemplo de primeira linha. Por exemplo, nós podemos ver ali no início, quando ele está chamando a Nami para fazer parte do seu bando. Todo mundo ali está ouvindo a história trágica do passado dela e tudo mais, porém o Luffy não está nem aí. Ele já sabe que quer ajudar. Ele não quer gastar massa cefálica ou pensamento com essa história, uma vez que ele sabe que essa daí sofreu bastante e que tem um grande potencial a ajudá-lo. E o que é que ele tem que fazer para trazê-la para o bando? Enfrentar o Arlong. Então é isso que eu preciso fazer, e é isso que ele fez. E agora a gente caminha para a nossa terceira dica, que é: quando nos preocupamos demais com a aparência e esquecemos a essência, não sobra energia para viver com propriedade. Ou seja, o importante é aquilo que nós somos, não aquilo que a gente aparenta. E o Mugiwara aqui, a própria vestimenta dele já diz tudo, né? Um cara simples, de boa, tranquilo, que não ostenta grandes riquezas ou valores. Luffy vive na humildade, tendo apenas o necessário para seguir a sua empreitada. E um outro fator que reforça isso, que sempre que o Luffy derrota alguém, ele atinge aquele símbolo máximo que essa pessoa ostenta. Como exemplo, em Arlong Park, ele destrói o prédio, que era a grande marca do poder de Arlong. Ou mesmo em Dressrosa, que ele tira o Doflamingo do reinado e no final da derrota ali, o que acaba quebrando de Doflamingo? O seu óculos, que é a marca mais marcante desse personagem. E a gente emenda já na nossa quarta dica de Sêneca, que é: ninguém se preocupa em viver bem, mas sim em viver mais. Nesse ponto aqui, desde o primeiro episódio, Luffy vai nos demonstrando, quando Kobe o questiona, falando: olha, ser rei dos piratas é muito perigoso, você pode morrer. E o Luffy responde: se é isso que eu quero, minha vida só vai valer a pena se eu for atrás dos meus sonhos. Então, é melhor eu morrer tentando realizá-lo do que ter uma vida vazia e fugaz. E a vários momentos ele vai mostrando isso. Ele se preocupa mais em manter o seu bem-estar e o bem-estar das pessoas que ele ama do que ter outras ostentações. Por isso, ele não hesita nem um pouco em sobrecarregar os seus poderes, principalmente quando ele vai usando lá suas marchas, que já foi falado em um certo momento que quanto mais poder ele usa, menos tempo de vida ele tem. No entanto, ele está fazendo isso apenas para conseguir atingir seu sonho. Então, está valendo a pena? Ou seja, se eu faço algo para viver bem, não importa se eu vou me desgastar ou não, desde que isso vai me trazer um bem-estar ou um bem-estar para as pessoas próximas a mim. E a quinta e última dica de Sêneca é que a gente tem que manter firme em nossos propósitos. Somente assim a gente consegue se levantar das pancadas da vida, que não são poucas e muito menos esperadas, sempre agindo na surpresa, sendo essa principal lição de One Piece em ter determinação, em ir atrás do seu sonho, não importa o que aconteça, não importa o que os outros digam, pois a cada pancada que você leva da vida, você só consegue se levantar e reconstruir e reconquistar se você tiver uma determinação válida. No caso aqui do Luffy, é em ser o rei dos piratas, mas ele não quer ser rei dos piratas apenas para ostentar, e sim porque ele quer viver livremente.
e sendo esse o guia que o norteia a conseguir cada vez mais longe. E tem um detalhe, o Luffy aqui, além de querer ser o rei dos piratas, ele quer ver quem ele ama, quem ele gosta bem. Então ele vai conciliar esses dois aspectos, isso também o motivando a ficar cada vez mais forte, tanto que devido à morte do Ace, mostrou que ele era um fraco na Grand Line e no Novo Mundo. Então, o que ele teria que fazer para conseguir reerguer-se? Treinar cada vez mais. E aqui é importante ressaltar a importância do Jinbe após a morte do Ace, pois esse ficou em choque, ficou abalado. Ele ficou preso no passado, querendo praticamente morrer, e o Jinbe dá o sacode e faz lembrar: meu amigo, você perdeu seu irmão, uma pessoa que era importante para você, mas você só tem ele, você tem muito mais. E esse foi o fator, essa foi a determinação que o fez reerguer, mais ainda do que se tornar o rei dos piratas. E aí, qual dessas 5 dicas de Seneca ou a de Luke Ferry te chamou mais atenção? Ficou claro como o Luffy é um personagem bem complexo, não sendo apenas um protagonista que consegue tudo devido a esse fato? Compartilhe aqui o que mais lhe chamou a atenção. E se você assistiu esse vídeo até aqui, muito provavelmente você curtiu esse conteúdo. Então, deixa aquele joinha para mostrar que eu estou no caminho certo. E se você quiser se aprofundar em mais vídeos como esses, deixa a indicação desse daqui, no qual eu mostro o Luffy e o caminho da felicidade, como podemos ser felizes, também relacionando com a filosofia do estoicismo, ou mesmo esse outro que eu vinculo a filosofia de Dragon Ball e o budismo, focando na parte oriental. Por mais que eu fale de Dragon Ball, muito que eu falo nesse vídeo aqui serve para One Piece também. E para fechar a sessão Merchan, já pensou aprender japonês assistindo animes? Caso você queira aprender a língua nipônica, deixarei a indicação do curso do Kenji Academy, no qual ele é totalmente online e você consegue fazer no seu tempo e das suas necessidades, no qual você aprenderá o japonês assistindo animes. O que você acha dessa ideia? Caso queira saber mais, veja aqui no primeiro link das descrições ou do comentário fixado. Então fica assim, queria agradecer a Lilian na ajuda que ela traz com o canal como um todo e lógico a você que assistiu até aqui. Muito obrigado e até a próxima! No vídeo de hoje veremos o paralelo traçado entre uma gata subindo no meu colo e o vídeo continuando. Vamos lá, um pouquinho pra cá, depois você vem, tá? Depois.